Boa tarde, bom dia, boa noite. Essa daqui é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse aqui é Rubem Gonzalez. E esse é o nosso portal. E ao fundo vocês escutam o Toque do Silêncio. Taps, o nome dessa música. Essa música tem uma história interessante. Consta, né, nos anais aí da história que em 1862 o capitão Robert E. Da Federação, na Guerra Civil Americana, na Virgínia, em Harrison Landing, numa batalha, ele teria ouvido gemidos no meio do campo da batalha, entre as duas frentes, entre as duas trincheiras, e ele se arrastou no meio das balas e foi lá e resgatou aquele soldado que gemia a noite toda. Ele não sabia quem era, se era federal ou confederado, se era da União ou confederado, e para sua surpresa ele era confederado. Ele arrastou e no meio daquela penumbra, daquela situação toda, o rapaz veio a falecer. E ele tomou um susto, porque quando colocou a luz na cara do rapaz, descobriu que era seu filho. Meio piegas, né, o negócio, né? Mas pode ser que seja verdade. O mundo tem muitas coincidências. E esse garoto tinha ido para o sul estudar música e tinha se alistado junto aos confederados e o pai não sabia. Ele pediu aos seus superiores que, mesmo sendo um inimigo, que ele fosse enterrado com honras militares. E pediu músicos, né? E o comando cedeu a ele apenas um corneteiro. Por isso que esse toque é feito com a corneta. E a melodia, como o garoto era estudante de música, é uma melodia que estava no bolso dele. Supõe-se que seja de autoria dele mesmo. Se foi verdade, a história é trágica, triste e bela. Se não confere com toda a realidade, ficou bonita. E condiz com a nossa realidade. Eu sempre quis botar essa música aqui. Vamos em frente. Gente, eu prometi 100 dias. Eu não sei se eu falei junto com o Ciro Gomes ou com qualquer outro, mas não prometi 100 dias, mais ou menos, 3 meses, alguma coisa. E efetivamente eu não sou golpista. Não sirvo para ser golpista. Revolução pelas armas não dá, não existe clima, não existe condições. Então, o que a gente pode falar é o que está acontecendo. Pesquisa de opinião pública. 75 dias de governo, 78 dias de governo, 15% a queda do índice de aprovação de Bolsonaro. É o pior índice de todos, depois de Fernando Collor. Fernando Collor pegou logo antipatia geral com confisco. Suicídios em massa, gente morrendo, se matando, se desesperando, e foi aquele caos. E agora, nenhum presidente do Brasil, com 3 meses de governo, vamos arredondar para 3 meses, sofreu esse tipo de avaliação, esse tipo de baque. Nem Lula, nem Dilma, nem FHC e nenhum dos dois governos, nada. Ninguém conseguiu esse índice. E a situação é daí para pior. Não tem condições. É daí para pior mesmo. Não temos mais o que falar, não temos mais o que conversar, não temos mais como nos expressar. Como eu falei, eu não sou golpista. E outra coisa, também não tenho nenhuma alergia do Exército, das Forças Armadas. Eu combati o bom combate pelo fim da ditadura militar, porque eu achava que nós tínhamos o direito de escolher o nosso presidente. Em que pese que eu, Rubem Gonzalez, sempre fui, assim, fã do Ernesto Geisel. Não adianta, pode juntar os identitários todos do planeta, juntar todo mundo em volta, falar mal do Ernesto Geisel, e eu vou falar bem dele. Patriota, nacionalista,
pegou o Brasil entre duas grandes crises do petróleo, pegou o Brasil numa curva morta, e o que ele fez? Investiu pesado na Petrobras, pegou pesado com a Petrobras, transformou a Petrobras de uma empresinha de petróleo, da qual ele presidiu ela. Ele primeiro foi presidente da Petrobras, depois foi presidente do Brasil, em 74, que ele assume, né? E mesmo pegando crise de petróleo pelo caminho, foi na gestão dele que a Petrobras virou um gigante. Então, eu tenho muito orgulho dessa época. Esses caras construíram muitas estatais, muita coisa. Tem um lado negro das Forças Armadas que eu não gosto. Claro que sim. Perseguição, morte, assassinato, tortura. É exatamente esse lado que esses imbecis gostam. É o lado negro das Forças Armadas que foi combatida por Geisel, que ficou estacionada, parada no tempo na figura de Silvio Frota, o golpista, que em 77 tentou dar um golpe dentro do golpe, e foi barrado por Geisel, que promoveu a abertura. Eu fico triste em saber que todos os governos republicanos democráticos da Constituição Federal de 88 para cá, pós-governo militar, eles só pensaram em saquear o Brasil, e mais nada. Em vender o Brasil, em alugar o Brasil. O PT mesmo, que entrou com toda a sua filosofia, não mudou absolutamente nada, não fez nenhuma revisão. A Vale foi vendida, ficou por isso mesmo. Homens nobres e dignos que se deram a combater a roubalheira que os tucanos fizeram aqui, foram perseguidos no governo do PT por Márcio Tomás Bastos. Essa história dessa OCDE nasce em 2003 com Dona Dilma Rousseff, seu Gilson Dipp e Márcio Tomás Bastos, além do ex-marido dela, o Carlos, esqueço o outro nome dele, também não me interessa. Já é o suficiente e já passou da conta. Então essa história de virar capacho de americano através da OCDE, a OCDE, gente, não serve para nada. Absolutamente nada. A OCDE significa que você está se sujeitando ao sistema jurídico americano. Ou seja, todas as suas empresas podem ser... Você, teoricamente, pode processar empresas nos Estados Unidos. Agora, você já viu você entrar dentro da casa do bandidão, do miliciano, do matador, com a 45 e cobrar seus direitos? É a mesma coisa. Ninguém cobra. Agora, os Estados Unidos, através da OCDE, ela processa todo mundo no mundo inteiro. É por isso que ela está se metendo com a FIFA, se metendo com todo mundo. Ela se acha no direito de pegar o seu sistema jurídico e assaltar o planeta. Então é isso que significa participar dessa merda, desse lixo. Agora é o seguinte, como eu falei, eu tenho respeito pelas Forças Armadas. Eu sei que tem muito idiota nas Forças Armadas, mas também tem muita gente boa. E o povo se afastou das Forças Armadas. A esquerda, eu não sei em que ponto da história a esquerda botou na cabeça, a esquerda brasileira, essa New Left, que as Forças Armadas são inimigos, são demônios. A Venezuela tinha um regime parecido com o daqui. Hoje as Forças Armadas de lá são consideradas comunistas, apesar de não ser. Apesar de não serem forças comunistas, absolutamente nada. Eles são aliados com a Rússia. Na Rússia não há comunismo. O muro de Berlim caiu, a cortina de ferro caiu, e esse pessoal continua nesse tom. Eu não sei qual o enquadramento, o que é, qual é SOS, mas o sonho meu, o momento atual, seria que parássemos todas as rusgas, todos os problemas, tudo. Stop. E não dá. Seu Bolsonaro, pega a sua mão. Não é impeachment, não é nada, não. É ir embora. Vai embora. Vai embora. O Brasil não aguenta isso. O Brasil não aguenta. Entreguismo, vassalismo. O Bolsonaro, de tanto criticar os negros, de tanto criticar, ele se comporta exatamente como os chefes africanos no século XVI, XVII, XVIII. Ficavam na beira da praia vendendo seu povo, porque o pessoal, os traficantes de escravos daqui, não iam lá caçar escravos na África, não, tá? Eles chegavam lá e compravam escravos tomados, eles entravam em guerra entre as tribos, capturavam os outros e vendiam.
Então era o seu povo vendendo o seu próprio povo. É o que está acontecendo aqui. Estão vendendo a gente. Eu ainda tenho um ponto a favor do Collor. O Collor, mesmo com toda a tragédia, o Collor pegou o país num momento extremamente difícil. O momento que o Collor pegou o Brasil estava num momento extremamente difícil. A inflação galopante, não tinha jeito. O Brasil não era autossuficiente em petróleo. A gente estava numa situação difícil. Mesmo assim, ele veio com aquele papo neoliberal, aquela merda. Mas nada se aproxima disso que está aqui. Agora não, o Bolsonaro pegou o Brasil. Em que situação ruim que o Brasil está? 300 bilhões de dólares em reservas. As contas estabilizadas, inflação controlada. Comparem analiticamente o Brasil que o Collor pegou. Não estou defendendo o Collor, não, foi o governo de merda. Mas comparem analiticamente o que o Collor encontrou e o que o Bolsonaro encontrou. Uma recessãozinha. Agora, inflação baixa, controlada, tudo. E o que esse pessoal se colocou? A dilapidar, a vender tudo. Vender tudo por dólar. Todos os indicativos internacionais e os economistas do Banco Central, os economistas do governo, têm obrigação de saber que o dólar está prestes a perder 30% de valor esse ano. Ou seja, não se vende nada em dólar. Dólar é moeda não grata, ninguém quer dólar. Traz ouro. E nós não temos necessidade de vender nada. Que história é essa? Aeroporto não serve para a gente, mas serve para a estatal espanhola. Energia elétrica, distribuição de energia elétrica não serve para a gente, mas serve para a estatal italiana. A Enel vem aqui distribuir. O nosso petróleo não serve para a gente, mas serve para a Noruega, para a Escandinávia. É por isso que a Escandinávia é o que é, né? E agora, por último, o que nós estamos vendo aí é aquele energúmeno, aquele bosta, aquele lambe-saco daquele tal de Jorge Cajuru. Povo para votar num Jorge Cajuru, pelo amor de Deus, né? Quem não conhece Jorge Cajuru? A melhor passagem do Jorge Cajuru que eu vi foi uma que ele foi tirar uma braba, foi fazer uma bravata com um lutador de boxe e o cara entrou em frente às câmeras e quis supapar ele. Eu nunca vi um cara... Tem um vídeo aí na internet, pode ver. Ele cagando para dentro. Tem hora que a ameaça física é a melhor que tem. Não tem outra. Ele gosta muito de bravata, de fazer isso aí. Ué, Rubem, você é contra? Eu sou contra. Eu não estou a favor de... A CPI do Judiciário é golpe. Botem na cabeça, CPI do Judiciário é golpe. O que tem que haver no Brasil é uma reforma de todas as instituições. Como isso deve ser feito? Através de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, direcionada. Metade eleita, metade indicada, colegiada. Colegiada, com representantes da sociedade. Como é que faz isso? Pergunta como funciona um conselho de uma grande empresa com capital aberto. Como funciona um fundo de pensão. É assim que funciona. Vamos fazer uma constituição exclusiva. Para isso aí eu falo com o Zé Fernandes. Para ele falar, ele vai falar melhor, com mais propriedade que eu. Mas essa é a estrutura. CPI a essa altura do campeonato para quê? Para salvar a quadrilha de lá de baixo, aonde o ilegal, ilegítimo Dallagnol se autoproclamou CEO da Lava Jato, estava procurando bancos para taxa de juros. Aí agora ele quer briga com o Gilmar Mendes. Eu estou defendendo o Gilmar Mendes? Eu jamais vou defender o Gilmar Mendes. Eu conheço o Gilmar Mendes. Agora, eu ouvi papo aqui, como eu ouvi sendo aquele Randolph, aquela baitolinha. Seu presidente, questão de ordem. Aquele frouxo, aquele bosta. Aquilo ali é corrupção branca, que eu falo. A esquerda promove corrupção branca. Fica escondido atrás desses cargos, dessas mamatas. Aí é o seguinte, vamos defender. O Senado foi atacado, vírgula. Eu vi esse sujeito, esse Jorge Cajuru, fazer essa acusação, alguém aqui fazer, da forma que ele fez, já não é bacana, já não é legal. Eu não faço isso. Agora ele, ocupando um cargo de senador, chamar o cara de bandido, que ele vende sentença, que é isso? Decoro parlamentar, não é só decoro parlamentar, não, é liturgia do cargo.
É ele que tá enxovalhando e enojando o Senado brasileiro. O Senado brasileiro tinha que ser extinto, tinha que ser unicameral. Manter aquela merda pra quê? Manter aquela bosta pra quê? Pra você ter Jorge Cajuru lá? E mais Renan Calheiros, essa turma, pra quê? O unicameral tá suficiente para o Brasil. Pra que 2 câmaras? Pra quê? 2 instâncias do Legislativo. Tá sobrando dinheiro? Então é o seguinte, eu sou contra de todas as formas, de todas as maneiras. Agora, Bolsonaro e sua turma têm que ir embora. Eu já não estou falando mais de impeachment, de nada não. Tanto é que eu não estou falando, Mourão, uma palavra de alento. Você foi eleito junto. Eu não estou promovendo golpe. Agora, do jeito que está, não dá. Não tem condições. O cara sair daqui e ir lá entregar o Brasil inteiro sem nenhuma contrapartida. Porque nós vamos participar da OTAN. E quem disse que a gente quer participar da OTAN? Primeiro que a OTAN é tratado do Atlântico Norte, nós estamos no Atlântico Sul. Nós não temos problema com ninguém. Nós não temos problema com porra nenhuma. Se a gente arrumar uma briga eterna com a Venezuela, sabe o que nós fizemos? Nós botamos um freguês, um cliente para correr, para os nossos produtos. Nós estamos jogando 7, 10, 15 bilhões de superávit anual na lata do lixo para satisfazer os Estados Unidos, que está falindo, está quebrando. Eu tenho mais coisa para contar dos Estados Unidos aqui. Eu prometi para todo mundo que ia falar da corrupção do Pentágono, de como os Estados Unidos está rachando. Analistas internacionais que eu assisto, que eu vejo, que eu fico só pesando as coisas, estão fazendo coisa, não estão me copiando, porque é óbvio que eles não estariam me copiando, mas estão falando o que eu já falo há meses, há anos, que o Império Romano está indo pelo ralo, porque os defeitos são exatamente iguais. Mas eu não quero entrar nisso aí, não. Eu não estou pedindo impeachment, eu estou pedindo providências. O Brasil tem que cruzar os braços. Eu acho que Bolsonaro hoje tem que sair como De La Rua saiu da Casa Rosada, na Argentina. Pegar um helicóptero pelo teto e vai embora, seja feliz. Não dá mais para aturar nos dias de hoje, século XXI, 2019, alguém vir com conversa de comunista e de vermelho, pelo amor de Deus. Aturar isso não dá, não. Um país igual o nosso, que tinha taxa Selic de 14,25%, a maior do mundo, no governo da Dilma. Liberdade plena, judiciário pegou o PT inteiro, botou na cadeia. Que comunismo é esse? Que ditadura é essa, porra? Deixa de ser estúpido e imbecil. Só tem petista preso nesta merda. O Lula era para estar preso? Não, isso não é problema meu, não sou eu que julgo isso. Ele que falou que confiava na justiça. Eu não confiaria, eu estaria lá fora atacando fogo nesse barraco, mas ele topou fazer isso. Então, para mim, quando o cara vem com conversa Lula livre, alto lá, vamos cuidar do Brasil. Lula escolheu o caminho dele, como escolheu os ajudantes dele, como escolheu seus assessores, como escolheu essa desgraça, essa tragédia como presidente. Com essa pauta, um PT sem T. Nós temos o PT sem T, o Partido dos Trabalhadores, que não era dos trabalhadores, era dos identitários, era das ONGs, era das causas hermenêuticas espaciais do norte, da Escandinávia. Trazer tudo isso aqui e adaptar para nossas favelas aqui, onde tem 500 assassinatos por dia. Não podia dar certo, e não deu. E esse chorume, essa revolta, essa ojeriza, por mais que você me considere... Eu sei que tem gente aqui que me considera até fascista, e eu tô cagando para você. Tô pouco ligando, porque eu falo a linguagem do povo. Você sabe quem é que responde? Você sabe quem é que endossa minhas palavras? O mapa eleitoral do TRE. O Marcelo Freixo, a Marielle, sem querer botar o nome dela, mas tem que botar, é a Marielle, o PSOL, ele só existe por causa da Zona Sul. Ele só existe porque gente que ganha 20 salários mínimos por mês votam neles, porque o povão mesmo não vota. Vai lá ver aonde é que o PSOL e esses partidos, o PT no Rio de Janeiro, o PT no Rio de Janeiro não existia, tinha que se coligar com o PMDB, tinha que andar com o Sérgio Cabral e com o Pezão. Por quê? Porque ninguém atura, ninguém aguenta o povo sofrido, massacrado, que morre, que está no meio da guerra.
Como eu falei, as milícias, não existem as milícias no Rio de Janeiro. É igual, eu não vou acusar o Bolsonaro de miliciano, isso é leviandade, isso é ser leviano. Até porque é o seguinte, ele não é nada de... Ele pode ter ligação com uma milícia, uma. Aqui no Rio de Janeiro tem centenas, não existe coordenação, não existe milícias SA. Quem fala isso é um idiota, é um nécio, é um imbecil, como eu vejo aqui, gente dando palpite e falando de assunto que não conhece. Eu vivo o dia a dia. A gente tem essa realidade aqui. E tem gente aqui do Rio de Janeiro mesmo dando palpite sem conhecer. Nunca vi um miliciano na vida, nunca vi a forma de atuação deles, nunca vi nada. Eu vejo. Estão à minha volta. E não tem coordenação nenhuma. É o que eu falei, o miliciano, ele é um fenômeno social. É um fenômeno social provocado pela ausência do Estado. Agora, se eles lá são amigos ou particulares de alguma coisa, eu não estou aqui acusando ninguém disso, não. Isso aí é para a justiça. Eu estou falando é total inépcia. Estão afundando o país, estão quebrando o país. Nós vamos esperar o quê? Pegar o país no meio da vala, no meio da lama? Pelo amor de Deus, renuncia, meu amigo. Eu estou pedindo para você, renuncia, vai para casa, vai para o seu condomínio lá, pede exílio, vai para outro lugar, ninguém vai te perseguir, não. Deixa tocar esse barco. Encarecidamente, sai disso aí, porque, como eu falei, não dá para aguentar. Nos dias de hoje, querer transformar o Brasil numa luta contra o comunismo, abraçado com um imbecil igual aquele lá, mas pelo menos o imbecil de lá está vendo o lado deles. Foi para lá oferecer calças arriadas, entradas aqui, é o que eu falei. Só faltou oferecer as nossas mulheres para os caras virem aqui incestar. A troco de quê? Oh, nós vamos entrar na OCDE, agora nós vamos entrar no primeiro mundo. Eu não quero participar da OCDE, não. A OCDE, enfia a OCDE no rabo. Porra! Eu quero a Organização Mundial do Comércio. A OMC, que você saiu, tirou o país, agora nós não podemos reclamar porra nenhuma, pensando em quê? Em entrar para a OCDE. Para a OCDE para quê? Nós não somos nada lá dentro. Seu bosta. Desvirtuado, degenerado, imbecil, retardado, inepto. Porra! A essa altura do campeonato, o bom senso das Forças Armadas, não por um golpe. Como eu falei, inclusive eu sempre defendi que todas as estatais brasileiras deveriam ser ocupadas a presidência por generais, porque elas precisam simplesmente de controle. E melhor controle do que um general para uma estatal não tem. Eu sempre falei, a presidência dura de uma estatal, não a técnica, deveria ser de um general. Eu sempre defendi isso. Não é novidade para mim, não. Eu acho que a disciplina militar vale, ainda mais para estatal de terceiro mundo, porque nós aqui não somos Itália, não somos Europa, como esses esquerdinha de merda aí pensam. Esses adubo de Bolsonaro. Então, gente, é por isso que hoje foi o toque do silêncio, porque é realmente isso. Não tem outra. Eu não tenho mais nada para falar. Mais nada. É apelar ao bom senso. Esse homem deveria fazer, era pedir o boné e ir embora. Se com menos de 3 meses está desse jeito, imagine daqui a 3 anos, não tem nada. Não existe motivo para saírem vendendo, doando tudo nosso, sem motivo algum. Nós temos reservas cambiais, nós estamos com a inflação controlada, está tudo estabilizado. O que você tem que fazer? Só controle, mais nada. Fazer sim, revisar a dívida, auditar a dívida inteirinha. Teve países que caiu 70% a dívida. Para que fazer isso? Mas tem um bandido do palhaço Guedes lá para entregar tudo. E com esse papo, com essa conversinha, chega. Chega. A única coisa que eles podem fazer é a gente ir guerrear contra a Venezuela e tomar um pau federal, para piorar ainda. Além de tudo, para acabar, tomar 7-1 em campo é uma coisa. Tomar 7-1 num campo de batalha é outra. Gente, até mais tarde, até amanhã ou até daqui a pouco. Não tem nada não. Se Deus quiser, Ele vai querer.